Olá, eu sou o Artimax e hoje iremos analisar o preço do Bitcoin entre os dias 9 de março de 2026 a 15 de março de 2026, que basicamente é o fim do semanal desta semana. Mas para analisar, neste vídeo, o que a gente vai utilizar? Justamente o tarô. Então, a gente vai primeiro analisar o que o tarô diz para a gente, como será esta semana, e depois a gente vai fazer o quê? Colocar no gráfico o que o tarô mostrou pra gente. E aí, claro, fazer um acompanhamento. Assim como semana passada eu disse que ia fazer um acompanhamento do resultado, do que eu tinha visto, a gente vai fazer isso nos próximos vídeos também, assim como o vídeo de hoje. Mas primeiro a gente já começa pelo que importa, que é descobrir qual vai ser a direção do Bitcoin. Então, ok, bora lá. Tarô. Qual será a natureza predominante do Bitcoin entre os dias 9 de março de 2026 a 15 de março de 2026? Olha, aqui está bem claro para mim. O eremita. O que o eremita ele quer dizer para gente? Tá vendo que ele é um cara ali, que ele tá na dele, é um cara velho, mas é um homem sábio também. Mas só que esse homem sábio, nesse contexto, ele se isolou para buscar conhecimento, então ele está isolado, ele está na dele, ele está sozinho. Quando a gente fala de finanças, em específico de preço de ativos financeiros, isso aqui pra gente inclusive ele está até pisando ali, ó, como dá para ver, na neve, que é justamente essa parte aqui, ó. Isso aqui que está mostrando que ele está pisando na neve, o que que representa? E quando a gente fala de frio, de inverno, no mercado das criptomoedas, geralmente a gente fala de baixo. Mas na minha interpretação, nesse contexto específico, para mim, vai ser uma lateralidade. Não indica movimento nenhum. Assim, o que ele indica é que essa semana o Bitcoin vai subir nem cair. Ele vai ficar de lado. Ou pelo menos o candle dessa semana vai ficar basicamente um candle reto. Assim, é que sabe aqueles candles que é bem pequenininho, que não tem direção, que a gente olha assim ao longo dos dias, até mesmo o trade foi ruim por conta da baixa volatilidade? É isso que o Eremita representa. E olha quem é que tá no culto dele, representando mais ou menos como se fosse a energia, como se fosse a vibe do ambiente. O 4 de espadas. O 4 de espadas, que eu estava vendo aqui, esta carta, dá pra ver que ele tá simplesmente deitado, dormindo. Por quê? Porque é o descanso do guerreiro. Ou seja, é o momento de pausa. O que é pausa? Simplesmente a pausa da volatilidade. A gente está pausando a volatilidade, ou seja, também reforçando a ideia de lateralidade. Então, aqui eu já poderia parar por aqui e falar assim: olha, aqui a gente já sabe que não vai ter movimento nenhum, mas qual seria a pergunta normalmente que eu faço depois? É se isso vai ter força suficiente para ir para a zona de tendência. Eu vou fazer essa pergunta só por desencargo de consciência, por questões metodológicas, puramente por metodologia. Porque assim, o que ele está dizendo aqui é que ele vai ter força suficiente nem para subir nem para cair. Ou seja, tendência ele não vai ter. Mas, embora bancar o teimoso, embora só ver só por desencargo de consciência. Tá. Então, este eremita, ele tem força suficiente para levar o preço do Bitcoin para a zona de tendência ou acima? Olha, em algumas interpretações, a gente poderia até dizer que, olha, talvez, né, porque a roda da fortuna, né, então vai girar, então vai ter um movimento e tal.
Só que no contexto que a gente está falando é o quê? Olha, ele vai ficar parado, lateralidade, ou seja, para cima e para baixo, mas ao mesmo tempo ficando no 0 a 0. É meio que a roda da fortuna está dizendo aqui também. A roda da fortuna só vai ficar girando, gerando volatilidade, só que nesse caso, na minha opinião, uma volatilidade contida, que vai subir, vai cair, mas vai ficar assim, chato. Vai ficar um clima de sono, aquele clima assim que a gente olha e, cara, eu dormi, acordei e o valor tá o mesmo. Só que aí tu olha o candle, se tu olhar no intradiário, talvez por 2 horas, opa, subiu e caiu. Mas no diário tá lá, mesmo preço. E aí, qual a vibe dessa carta aqui? Como eu falei lá, que eu gosto de olhar, eu gosto de olhar o oculto. Só pra gente ter mais ou menos a energia, a vibe do contexto. O 8 de espadas. O 8 de espadas é basicamente paralisia da análise, ou seja, é que a pessoa não tá conseguindo enxergar as coisas direito, não tá conseguindo fazer e tomar decisões, porque ela não consegue ver. Então, se ela não consegue ver, ela não consegue saber: "Ah, beleza, eu faço isso, eu faço aquilo". Porque como é que ela vai fazer isso ou aquilo outro, se ela não consegue ver o resultado disso? É justamente o cenário, sabe de quê? De lateralidade. Então aqui só reforçou o que a gente já sabia. Agora, primeiro, a gente vai para o gráfico de tudo, a gente vai ver como é que o que que eu espero desta semana. E depois disso, a gente vai analisar o que que eu tinha feito semana passada, justamente fazer o acompanhamento do vídeo da semana passada, e a gente vê se o que eu tinha visto semana passada estava de acordo com a realidade ou não. Então bora lá. Bom, retomando o que eu acabei de dizer, bom, tem que esperar uma volatilidade pequena, uma alta, uma baixa, mas assim, bem contido, bem tranquilo, uma semana assim, chata. Ou seja, uma semana de ruído. Então, tendo esse visto, vocês estão vendo essas minhas pontilhadas bem aqui em cima? Elas representam a zona de ruído do indicador CAE. O que que ele significa? Intervalo de amplitude de candle. Que aí, obviamente, isso não tem em inglês, porque é um indicador que eu quero colocar no TradingView. A gente usa nomes internacionais. Então é isso. Então, o que que essa linha aqui em cima indica? Bom, se eu for pegar as últimas 4 semanas, fazer uma média e média da variação dos candles das últimas 4 semanas, tá? E pegar essa média e dividir por 2, vai ser justamente a zona de ruído. Então, o que que eu estou dizendo? É que esta zona de ruído bem aqui em cima, que vocês estão vendo, ela representa a metade da variação das últimas 4 semanas. Eu acho que o Bitcoin não vai ficar acima de 68.750. Se ele ficar, eu acho bem provável dele chegar nos 74.400, que é justamente aquela que está mais aqui em cima, que vocês estão vendo aqui. Mais ali em cima com a linha verde. Então, se a gente fosse seguir assim, puramente pelo que o tarot está dizendo aqui pra gente, a faixa de preço dele vai ser entre 68.750 a 63.200. Essa vai ser a faixa de variação do Bitcoin. Então, se a gente fosse olhar pela Polymarket, que é uma coisa que eu vou até pensar aqui, é falar que talvez o Bitcoin não fique acima de 68.800. Então, talvez se o Bitcoin, por exemplo, atingir os 69.000, eu posso já comprar aqui. Não, não vai ficar acima de 69.000 por um preço bem baratinho e ter um risco de retorno de, por exemplo, 2 para 1, 3 para 1, quem sabe? É uma possibilidade. Então, agora, diferente da semana passada, que eu fiz um trade, essa semana eu não vou fazer trade nenhum, não. Não vou sair comprando. Eu tava até pensando em fazer, sabe o quê?
vender e ficar de fora essa semana inteira, porque já que é uma semana de ruído, não seria uma semana boa para ficar no ativo. E é isso que eu vou fazer. Para ser sincero, eu vou inclusive vou até mostrar para vocês essa tática que eu vou fazer. Vou ficar de fora do ativo essa semana, bora ver qual vai ser o resultado disso. Porque assim, a gente tá falando que é zona de ruído, mas pode ser que daqui para também o que vem, o Bitcoin caia para 63.200 e ainda vai estar na faixa de ruído. Então, particularmente, a minha tática vai ser ficar de fora essa semana do Bitcoin. E se ele simplesmente extrapolar a zona de ruído, eu vou lá na Polymarket e apostar na direção que o Bitcoin vai voltar para a zona de ruído. Essa vai ser a tática que eu vou fazer. Então, dá para fazer essa tática agora? Não dá. Dá para, igual como eu fiz semana passada, dá para comprar que o Bitcoin vai ficar acima de 66 mil? Ou que não vai ficar acima de 66 mil? Dá para fazer isso? Também não dá. Então, essa semana, tirando esse contexto que eu tô falando aí, dá para levar de apostar que o Bitcoin vai ficar dentro da zona de ruído, não tem, para mim, pela minha ótica, não tem trade essa semana. Então, agora, vamos analisar justamente aquilo que a gente viu semana passada. Porque o que a gente viu semana passada? É que o Bitcoin ele ia subir, ele ia cair, ele ia ficar meio que positivo, só que com uma diferença percentual baixa, e que ele ia ter um equilíbrio entre alta e queda. Então, quem já está vendo aqui o gráfico, justamente esse gráfico bem aqui em cima, esse gráfico aqui mesmo, já dá para ver mais ou menos isso. Mas eu vou puxar a minha análise do TradingView para a gente olhar assim os dados de forma pura, realmente como se fosse um estudo mesmo, puro. Primeiro de tudo, antes da gente ir para os desenhos, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vocês estão vendo justamente isso aqui, ó. Isso aqui é hoje. Ok, acabou de começar o dia, basicamente ali tá no horário TC, então meia horinha depois que abre o Kindle do semanal, então já acabou de começar o dia, então tá tudo bem. Mas olha só isso aqui. Eu quero colocar antes de tipo, mostrar isso aqui, é que realmente foi o candle positivo, passou porque foi. Se eu for olhar aqui, a variação percentual, ele abriu nos 65.800, arredondando, e ele fechou nos 66 mil, arredondando também. A diferença percentual, se a gente for colocar aqui, 0,30%. Foi positivo, foi. Mas olha só a sombra desse candle, gigantesca. E aí o que a gente vai ver no estudo que eu vou mostrar agora, é justamente aquilo que eu falei do equilíbrio entre dar e receber. Então agora sim, bora para lá. Assim como eu defini no vídeo da semana passada, entre a análise seria entre o dia 2 até o dia 8 de março desse ano. Então, agora, tá justamente aqui. O que vocês estão vendo aqui seria como se fosse uma print de quando eu postei essa análise. Não tem como eu ter alterado, não tem como eu ter criado várias análises, porque justamente vou colocar também na descrição desse vídeo. E se vocês forem lá no vídeo da semana passada, vocês podem até ver que o link é o mesmo. Ah, não, mas aí é porque tu criou várias análises, isso, aquilo, outro. Olha, se vocês forem ver o vídeo, até mesmo se tiver feito isso, se vocês forem ver o vídeo, essas linhas aqui que eu desenhei, essas 3 linhas, já estavam lá. Os valores pré-definidos, como eu tinha dito, 64, dos 74 mil, dos 66 mil.
exatamente como eu tinha falado. Só que aqui, a minha ali na esquerda, vocês estão vendo 2 cartinhas ali, essas 2 cartas foram as 2 cartas que foi da semana. Cavaleiro de Ouros indicando que seria um movimento de alta, positivo, porém movimento lento, contido. Ele, como eu falei semana passada, ele é de todos os cavaleiros, ele é o mais lento que tem, porém, ele traz lucro, mesmo que seja 0,3%, o que foi um lucro pequeno, mas é lucro acima de zero, obviamente. E o equilíbrio entre dar e receber, em outras análises, vai ter alta, vai ter baixa, ou um equilíbrio entre a tendência de alta e a tendência de baixa, o que traz, de uma certa forma, a volatilidade. Só que, se a gente apertar aqui o play, o que a gente vê? Os dois lados ficaram felizes. Olha só, subiu até essa linha verde e depois caiu. Mas ainda assim, no final do dia, terminou ligeiramente acima da abertura da semana passada. Por isso que o candle ficou 0,3% positivo. Só que olha só, bem equilibrado. Subiu uma quantidade de um valor X e caiu essa mesma quantidade. Então, como a gente pode ver, existe um equilíbrio entre os compradores e os vendedores. O que pra gente, se a gente está olhando de uma ótica semanal, 0,3% pra gente foi ruim. Mas foi positivo. Só que, diferente da semana passada, essa semana, o que a gente vê é que ele vai ficar só na zona de ruído. Então, olhando sob a ótica da semana passada, a minha opinião é que a gente não vai nem sair da zona de ruído. Mas pode ser que saia. Porque isso aqui que eu tô, nesses vídeos que eu tô fazendo, é um estudo. Tanto é que a gente está olhando essas análises do TradingView também sob a ótica de estudo. E bom, este foi o vídeo desta análise e eu vejo vocês no próximo vídeo.